você que está me assistindo, tudo bem? Eu espero que sim. Eu sou a Júlia e sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo do canal. Dessa vez, o meu vídeo de volta às aulas. Não na primeira semana de aula, mas sim na segunda, então eu gravei para vocês um pouquinho de como foi aí começar a voltar a me adaptar a essa rotina de aula. Eu cheguei de viagem às 4h30 da manhã e fui para aula às 7h30. Então, nessa aula de botânica aí na segunda-feira, eu tava quase que um zumbi, mas faz parte e tava gravando aí pra vocês. Espero que vocês gostem, não esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui embaixo no canal. E depois que a aula acabou, eu aproveitei esse tempinho aí que eu tinha entre o almoço para mim conseguir recuperar essa matéria, então pegar a matéria da semana passada que eu tinha perdido e deixar tudo anotadinho no meu caderno para mim não ficar tão perdida assim nas próximas aulas. Bom dia, meu povo! Terçou. Cá estou eu tomando meu café. Tô super vlogueira, gravando vlog todos os dias pra vocês. Mas é que ontem eu queria gravar o vídeo do meu primeiro dia, né, voltando às aulas. Só que eu tava tão cansada que eu quase não gravei nada pra vocês, então relevem. E por isso que eu tô continuando gravando hoje. Ontem eu cheguei às 4h30 da manhã de viagem e fui pra aula às 7h30. Então eu tava podre, com muita dor no corpo. E foi só o corpo mesmo, né? Porque a alma ficou em casa dormindo. E a aula era de botânica. E eu ainda não tinha recuperado todas as minhas matérias que eu perdi semana passada, né? Os que teve de conteúdo. Então eu tava perdidona no que a Pro tava falando. Demorei um pouco pra conseguir me localizar ali. Mas, enfim, a aula foi super legal. Esse semestre vai ser muito desafiador, porque é várias matérias que são um pouco mais difíceis, mas os professores estão com propostas bem diferentes e bem legais, sabe? Então eu tô bem ansiosa. E é isso, depois eu volto a compartilhar um pouquinho mais de como foi a aula de ontem. E hoje eu tenho metodologia do ensino de biologia e zoologia 3. Então cá estou agora tomando meu cafezinho e vou escrever aqui no meu livro. E é isso, agora são 6h36. Simbora, meu povo, que eu já tô quase que atrasada. As minhas aulas, elas geralmente terminam às 11h05, então eu posso ir embora ou eu posso ficar até meio-dia e adiantar algumas coisas. Então a gente resolveu nesse dia ficar depois da aula de zoologia para a gente adiantar algumas coisas do projeto de pesquisa que a gente participa. Então a gente vai para as salas de estudos na biblioteca e fica conversando e papeando e fazendo, terminando, refinando mais o artigo e as produções que a gente precisa fazer. Acabei de chegar em casa agora. Hoje tá chovendo, mas eu vou abrir a janela mesmo assim aqui porque eu não suporto
lugar fechado, com janela fechada. E quero bater um papo com vocês sobre a aula de ontem, sobre as aulas de hoje e também sobre uma coisa que eu tô organizando que eu ainda quero nesse vídeo mostrar com mais detalhes pra vocês. Eu espero que vocês gostem. Bom, ontem na matéria de botânica, a prof contextualizou um pouquinho mais sobre o que vai ser nesse nosso semestre, o que a gente vai fazer. E eu achei muito legal porque ela propôs a gente fazer um herbário. Então vai ser a maior avaliação do semestre vai ser construir esse herbário. Então a gente vai ter que fazer o nosso herbário e aí ter uma caderneta de campo para anotar algumas informações na hora que a gente está coletando. E ter bem certinho a classificação assim das famílias que a gente for coletar, lugar de coleta, enfim, todas essas especificidades para fazer o preenchimento da ficha de identificação daquela coleta. E eu achei muito interessante porque assim é uma coisa que eu amo. E aí ontem de noite eu até fui procurar, que eu já tenho um caderninho que era o meu caderninho de catalogação, eu tinha chamado assim, que eu tinha começado no passado, que a minha ideia era justamente essa, pegar algumas folhas, flores, assim, que eu acho legal, que eu acho bonita, que eu tenho, que tem lá na loja, e fazer a secagem, né, desidratar ela, e fazer como se fosse, assim, uma catalogação, identificar pelo menos família, enfim. Eu não fui muito longe com a ideia, né, mas o que eu fiz esse da lavanda, não vai dar pra ver muito bem, mas olha, ela tá perfeitinha. Eu amarrei com essa, tinha prendido com essas fitinhas washi tapes aqui. Tá sequinha, ela tá faz um tempão, assim. Primeiro eu sequei ela e eu já coloquei ela aqui seca. Então eu identifiquei, né, qual que era a família. E aqui, inclusive, ela tá com uma florzinha, então que é muito importante isso na hora da identificação. E aí as outras eu só coloquei aqui mesmo, que é essa folha de plátano, que eu acho a coisa mais linda. Essa é bem grandona. Aqui tem uma bem pequenininha e aqui tem essa folha de samambaia, que também eu acho linda e ela ficou bem perfeita, sequinha assim, sabe? É bem linda, dá pra ver todas as veias e... Enfim, acho muito legal fazer isso, mas não tava... Essa minha aqui não é pra fins científicos, né? Enfim, era só pra mim ter, porque eu acho legal de fazer e de secar e ver a planta assim se descolorindo, sabe? Perdendo a cor conforme o tempo, enfim. Então achei muito legal essa ideia, essa proposta da prof de a gente construir o nosso próprio herbário, sabe? E de uma maneira mais científica, né? Mais voltada para fins de estudos mesmos, então fazer toda a identificação certa, enfim. Então achei muito legal. Já tô super animada para começar a fazer o meu. Essa semana tá sendo uma semana difícil pra mim porque eu perdi muita coisa semana passada, então até que eu consiga me reorganizar, eu já tô tendo as outras aulas, então, enfim, né, tá uma loucura, mas é sobre isso. Outra coisa que eu queria falar com vocês, hoje eu tive aula de zoologia, metodologias de ensino de biologia e zoologia 3, que é dos vertebrados. E eu comecei a me organizar usando o Notion para mim fazer as anotações esse semestre, porque antes como que eu tinha essa minha organização assim pelo computador? Eu tinha tudo organizado em pastas, então todos os arquivos, artigos, trabalhos que eu ia fazendo ao longo do semestre, eu salvava na pasta. Primeiro semestre, segundo semestre, no documento do computador mesmo. E aí, esse semestre agora, eu resolvi começar a me organizar usando o Notion, que é uma ferramenta que eu amo, que eu uso há anos, mas nunca para estudos. Eu sempre usei para o canal e para o meu trabalho, assim, com as redes sociais. E funciona muito. E eu até tentei uma vez usar ele assim para estudos, mas não rolou. E aí agora eu quero tentar voltar e fazer as anotações em aula nele, colocar todos os trabalhos, tarefas, entregas ali. Então eu tô montando uma coisa assim bem completinha para mim ter tudo que eu preciso. Tô usando alguns modelos que já tem pronto. E aí depois que eu tiver com isso bem certinho, eu quero vir aqui mostrar para vocês como que eu vou me organizar. Ainda não sei dizer se vai funcionar ou não, porque eu sou uma pessoa que eu sou muito do papel, eu amo anotar, ter a minha letra ali escrito, então eu não sei até que ponto pra mim vai ser útil fazer as anotações da aula no computador, sabe? Sem ser no caderno.
Mas enfim, eu vou fazer mesmo assim, nem que seja só pra mim deixar ali uma parte com os arquivos e com os trabalhos que eu vou fazendo ao longo do semestre, sabe? Então assim que tiver tudo certinho, eu venho aqui compartilhar com vocês. Cá estou, finalmente, depois de 1000 mensagens que eu recebi pedindo para falar sobre como eu estou me organizando quanto às anotações nesse semestre, se eu vou fazer tudo no computador, como está sendo essa minha migração do papel para o computador. Então eu resolvi nesse vlog aqui explicar para vocês o que eu resolvi fazer para tentar me organizar melhor nesse semestre. Eu espero que funcione. Então eu recém tô começando, vou compartilhar com vocês quais foram os meus prós e contras, né? E, enfim, vou compartilhar, vou gravar a tela aqui do computador e vou deixar aqui também para vocês irem acompanhando. Eu sou uma pessoa muito do papel, então assim, eu não vou abandonar 100% o meu fichário e a minha agenda no papel. Não tem como, eu não consigo. A primeira aula que eu tive de zoologia foi minha segunda aula desse semestre. Eu decidi assim, não vou levar o fichário, eu vou levar só o computador e a partir de agora eu só vou fazer as anotações no computador. Porque eu tenho colegas que fazem assim e pra eles funciona e beleza, né? Cada um tem as suas particularidades. Eu anotei a aula inteira no computador. As coisas que a prof estava falando, que eu achava que era interessante. No final da aula, respondi as questões também pelo computador. E comecei a organizar, então, esse template no Notion, que é como se fosse um aplicativo, mas ele é um site também. Eu tenho ele baixado o aplicativo no celular, uso ele no Google, no computador, e ele é, assim, sensacional. Faz anos que eu uso ele para me organizar, mas eu sempre me organizo só para trabalho. Tanto que eu nunca consegui me organizar de fato que fosse funcional e útil na parte dos estudos, sabe? Então eu sempre acabei continuando com o papel, porque pra mim é muito mais prático, eu consigo ter mais essa dimensão espacial, eu consigo me organizar melhor. E no computador eu não tenho isso, sabe? Parece que não sou eu que tô escrevendo depois pra mim ler e estudar. É mais como se fosse só ler mesmo um slide pronto, porque eu não tive essa questão de eu escrever aquilo, sabe? Tem vários estudos que falam sobre isso, que o quanto você escrever algo, você aprende mais do que se você digitar, enfim. Não vou entrar no mérito sobre isso, mas pra mim o papel não tem nada que substitua, sabe? Então, o que eu resolvi fazer nesse semestre? Porque aí eu percebi assim, eu passei a aula inteira anotando no computador. No final da aula, eu não sabia tanto sobre o que a prof tinha falado, sabe? Na aula dessa semana agora, eu anotei tudo no caderno e eu percebi que eu absorvi muito mais as coisas da aula do que da semana passada que eu tinha só anotado no computador. Então eu tô ainda nessa fase de testes, de fazer esses testes para ver o que eu vou me adaptar melhor. Mas o que eu decidi? Eu vou escrever todas as anotações da aula no meu caderno, continuar escrevendo no fichário, com a minha letra, com as minhas canetas coloridas, com marca-texto, porque é o meu jeito de estudar, é o meu jeito de lembrar, de realmente absorver e aprender aquele conteúdo. E eu anoto o que eu acho importante que a prof vai falando. Às vezes são coisas que estão no slide, às vezes são coisas que ela falou, mas não tá no slide, que talvez seja uma curiosidade, enfim. Então, assim, isso é muito particular de cada um, sabe? Eu não tenho, assim, uma estratégia ultra produtiva e, enfim, para fazer anotações, sabe? E aí eu decidi que eu ia criar esse template mesmo assim, e eu ia colocar todas as matérias aqui que eu tenho esse semestre como se fossem pastinhas para mim ir anexando, por exemplo, atividades, PDFs, slides, os materiais mesmos do semestre, sabe? Até porque eu tenho muito receio de deixar todas as minhas anotações no digital e um dia, sei lá, eu esquecer a senha ou eu nunca mais conseguir recuperar isso e eu perder tudo as minhas anotações da faculdade, sabe? Então é um dos fatores ainda que me faz preferir o analógico e continuar com o papel. Mas enfim, eu vou mostrar pra vocês um pouquinho de como eu organizei,
O Notion, ele é uma plataforma, assim, que no começo ele é bem chatinho, ele é bem complexo até você entender como funciona. Logo quando eu comecei, eu era mais novinha, eu até tinha desistido, porque eu achei muito difícil. Mas eu assisti inúmeros tutoriais na internet, eu encontrei um template que me fez útil por vários anos. E é ele que eu continuo usando e agora eu já vou criando os meus próprios e adaptando às minhas necessidades. Então, eu vou compartilhar com vocês um pouquinho do que eu criei, do que tem funcionado e eu espero que ajude vocês de alguma forma. Na verdade, um template que eu peguei do próprio site do Notion, que é gratuito. Então, eu digitei organização, estudos, anotações, estudos, alguma coisa estudos. Template Notion, eu digitei bem assim no Google e aparece já o site deles com vários templates gratuitos que as pessoas desenvolvem e disponibilizam, tem os pagos também. E eu consegui integrar ele já na minha página e fui adaptando conforme o que eu queria, então várias coisas ainda que eu não mexi que estão desse template velho, sabe? Então eu vou falando pra vocês, vou mostrar basicamente o que eu já arrumei e o que eu não arrumei ainda. Mas assim, tá bem simples, porque eu não gosto de complicar muito, de ser muito complexo, porque o que eu quero tentar fazer, por exemplo, na aula de zoologia, a didática da prof, ela dá a aula e depois ela passa algumas questões pra gente recapitular o que teve na aula. Então, o que eu fiz nessa última semana é que eu achei que pra mim funcionou super bem. Eu escrevi durante toda a aula no caderno, fiz todas as minhas anotações normal, e no final da aula, quando ela passou essa questão, eu passei tudo pro computador, porque assim já é uma forma de eu relembrar aquilo que eu aprendi, sem olhar diretamente no caderno, e responder a pergunta que ela queria e depois a gente corrigir e conversar junto. Então, sem mais delongas, eu vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho de como que eu me organizei. Eu vou começar a gravar a tela aqui. Então, basicamente, esse aqui é a minha página inicial do Notion. Eu tenho, na verdade, aqui vários outras abas separadas, mas o que eu vou me atentar aqui agora é nesse. Então, eu coloquei Ciências Biológicas, você pode colocar o nome do seu curso. Por exemplo, eu tenho aqui o da minha outra faculdade, que é a Economia da Influência Digital. É bem mais simples, eu não elaborei muita coisa, então só tá aqui já os semestres que eu fiz. E aqui de biologia, então, eu já fiz, né? Ai, um íconezinho todo bonitinho na capa, tudo, né, no mood, assim, de biológicas. E aí eu resolvi dividir essas partes das disciplinas como se fosse esse board, assim, com essas capas, sabe? Então eu coloquei as disciplinas que eu tenho nesse semestre, que é Botânica, Metodologia, Zoologia, Estágio, a PEC e Anatomia e Fisiologia Humana. Então a página inicial dessa página tem essa visão de todas as minhas disciplinas e mais para baixo eu tenho aqui essa listinha de tarefas. E aqui embaixo as outras coisas a parte das matérias que eu participo. Então eu vou abrir aqui para vocês de Botânica, de Zoologia, que eu acho que é a que já tá mais organizadinha assim. Então, abrindo aqui, eu também coloquei uma capinha bonitinha, eu coloquei o nome da professora, qual que é o ano, qual que é o semestre. Aqui eu coloquei o horário da aula, que eu acho que é, né, bom sempre lembrar. E aí aqui embaixo ficou essa parte das tarefas. Então aqui, por exemplo, eu tenho que fazer ou eu já tô fazendo e já tá completo. Então eu coloco aqui em novo, eu digito, vou digitar teste para saber que é. E aí eu posso abrir. Eu posso colocar, por exemplo, qual que é a data final que eu tenho para entregar. Então, por exemplo, 20 de março. Eu posso subir aqui algum arquivo, algum slide, alguma coisa que eu tô fazendo. Só tem que cuidar porque ele tem um limite. E aí, se exceder esse limite, não vai. Os arquivos, daí tem que ser a versão paga. Então, tem esse pós aí. E aí eu posso continuar aqui como eu quiser. Posso fazer a tarefa, enfim, tudo aqui. E aí, aqui também tem essa parte, e daí depois, por exemplo, eu tenho que fazer esse teste. Aí eu comecei já a fazer esse teste, então eu jogo ele aqui pro tô fazendo o teste. Aí eu terminei o teste, então eu jogo pra aqui, eu jogo ele aqui pro completado. Então eu sei que esse já tá feito, não preciso mais me preocupar. Eu ainda não testei muito essa parte, mas eu acho que vai funcionar super bem pra mim. E aqui eu deixei essa de anotações e leituras. Tinha mais coisa também do template, mas eu acho que esses dois já são essenciais.
Aqui na parte de anotações, então, que eu deixei essa parte sobre as aulas, sabe? Aqui, então, eu deixei essa parte para as anotações. Então, por exemplo, essa primeira aqui foi da aula. Então, é como se fosse uma planilha, uma tabelinha que eu organizei as anotações. Então, aqui, essa escrita toda é do template. Eu deixei, eu não excluí, até porque ele dá algumas ideias, né, do que fazer. Então, eu vou abrir aqui essa primeira para vocês terem uma ideia. Então, aqui ela é assim, a introdução sobre os cordados, eu coloquei que dia que foi a aula, o tipo, então aqui aula ou leitura, deixei aula. E aqui eu consegui anexar o material, então alguns PDFs que eu encontrei sobre um assunto, eu anexei aqui. E basicamente, daí aqui é bem simples, é só uma escrita corridona assim mesmo, do que foi a aula. Tem como colocar colorido também, mas acho que isso perde muito tempo, então na aula eu vou fazendo bem corridão mesmo, depois eu deixo mais bonitinho. E é isso, sabe? Simples, prático e pra mim tem funcionado. Então, que nem, por exemplo, agora nessa outra aula aqui que foi do dia 29, que era dos 3 subfios de cordata, eu só coloquei a pergunta do dia e a resposta dela. Não coloquei mais nada porque o resto ficou tudo no meu caderno. Então, assim é como eu tenho me organizado, sabe? Eu acho que é só essas disciplinas que eu tenho as coisas por enquanto. Aqui eu só coloquei algumas tarefas que eu tenho que fazer, mas não tem muitas anotações não. Então, por exemplo, que em botânica que eu tenho um seminário para fazer, eu já adicionei ele aqui nas anotações e eu vou ir colocando as informações sobre ele aqui. Então, é um jeito que eu encontrei de deixar assim tudo meio reunido, sabe? De eu não precisar, por exemplo, cada vez que eu salvar alguma coisa ficar perdido lá nos downloads do computador. Ele vai ficar, vou tentar manter tudo organizado aqui, para sempre que eu precisar de alguma coisa eu saber que ele tá aqui dentro dessa matéria, bonitinho, organizado, me esperando. Então, é basicamente isso, sabe? Eu não sei se algum dia eu conseguirei deixar totalmente o papel, porque eu sou uma pessoa, assim, muito, muito apegada mesmo. E pra mim parece que não é o mesmo aprendizado se eu uso só o computador, sabe? Então, eu comecei agora, resolvi começar agora essa transição nesse semestre de usar mais o computador para fazer essas anotações durante a aula também, né? Mas ainda não vou abandonar 100% o caderno, sabe? Porque pra mim, sei lá, tá ali escrevendo, não sei se é coisa da minha cabeça, não, eu sei que não é só coisa da minha cabeça, mas tá ali escrevendo, além de treinar a nossa caligrafia, da nossa letra continuar bonita e a gente não ficar deficientes em não saber escrever, certo? Eu aprendo mais, sabe? Então, pra mim é uma coisa que funciona, mas eu resolvi compartilhar com vocês porque nesses últimos dias eu postei foto do computador nas aulas e eu recebi tanta mensagem pedindo pra vir falar sobre como que eu tô me organizando, sobre como eu tô fazendo as minhas anotações, sobre como eu tô passando por essa transição do caderno pro computador. Então, eu resolvi esclarecer tudo aqui e compartilhar também com vocês um pouquinho desse template aí que eu criei. E assim, o Notion, como eu falei, ele é uma plataforma que é bem complexa, mas depois que você aprende a mexer, você pode personalizar tudo que você quiser. Então, eu até pensei em compartilhar com vocês esse template, mas tudo que eu coloquei aqui é só coisa básica, então vocês conseguem. Tem vários tutoriais aqui no YouTube ensinando, é bem intuitivo também, então vocês conseguem aí criar com base nas necessidades de vocês e nas coisinhas de vocês desses semestres aí que a gente tem pela frente. E é basicamente isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vlog, dessas dicas, dessa troca de experiências aqui sobre papel e virtual, analógico e virtual. Se você gostou desse vídeo, se ele foi útil para você, não esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui embaixo no canal, se ainda não é inscrito por aqui. Me siga no meu Instagram, eu vou deixar o arroba aqui na tela. E é isso, se cuida, amigo. Beijão e tchau!